Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Como eu havia prometido no último vídeo, eu falarei hoje sobre as 7 ocorrências do termo Palavra de Deus que ocorrem no livro do Apocalipse, começando desde o capítulo 1 até o final do início do livro, capítulo 1 até o final do livro. Vamos lá, então, aí para o livro do Apocalipse. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Está aí na tela. Está aí na tela. Vamos ver a primeira ocorrência. Primeira ocorrência está no versículo 2. Pode ver que tem aí, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, primeira ocorrência está aí, palavra de Deus. Mas tem um contexto aí para João falar essas coisas. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Interessante é que atestou aqui, esse verbo aqui é marturel, é ser testemunha, dar testemunho, afirmar aquilo que ele viu, o qual afirmou, ou seja, o qual ele é testemunha da palavra de Deus. E também ele é o que? Agora aqui vem o substantivo feminino, que é martúria, ou seja, e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Então, ou seja, João está atestando, está afirmando que ele é uma fiel testemunha da palavra de Deus e também do testemunho, ou seja, ele viu aquilo que Jesus fez. Então, ele é tanto testemunha da palavra de Deus quanto testemunho de Jesus Cristo. Então, as duas palavras aí, que é tanto o atestou como testemunho, vem da mesma raiz, que é dar testemunho, ou seja, afirmar ter visto algo, ter experimentado algo, recebido por revelação ou inspiração divina. Então é isso que quer dizer esta palavra. Então, tanto marturel, que é afirmar ter visto, experimentado ou recebido uma revelação por inspiração divina, como também o martúria, que é o testemunho, é alguém que testifica diante de esta palavra. Então essa é a primeira ocorrência aí do termo a palavra de Deus. Depois o segundo vem lá no versículo 9 desse primeiro capítulo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Viu aí que ele repete o mesmo termo lá do versículo 2, onde ocorreu aí esse termo. Então, ele estava preso na ilha chamada Patmos, uma ilha ali do Mediterrâneo, próxima ali da costa ali da Ásia Menor. É uma ilha onde eram enviados os prisioneiros, e ele estava preso não porque ele cometeu um crime,
não porque ele matou alguém, ou ele roubou algo, não. Ele estava preso. Olha, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, ele estava preso porque ele era uma fiel testemunha de Jesus. Somente isso. Então, essa é a segunda ocorrência. Vamos para a terceira ocorrência. A terceira ocorrência está lá no capítulo 6, versículo 9. Olha só o que diz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Testemunho que quase que é idêntico ao termo que João usou lá no capítulo 1, versículo 2 e também no versículo 9. João, melhor dizendo, ele estava testemunhando de algo que ele é testemunha. Palavra de Deus e testemunho de Jesus. E depois, no versículo 9, ele diz que ele estava preso na ilha Patmos por causa da palavra de Deus e por causa dele ser testemunha de Jesus. E aqui, quando abriu o quinto selo, aqui está falando dos 7 selos, a abertura dos 6 primeiros selos, aí as pragas do Apocalipse, e nesse versículo 9, ele vai dizer que quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, e alma é psirrê, daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho. Aí o substantivo é martúria, ou seja, essas pessoas aqui estavam debaixo do altar, eram almas daquelas pessoas, dos irmãos que pregaram o Evangelho de Jesus, foram testemunhas de Jesus, pregaram a palavra de Deus, foram testemunhas de Jesus e que haviam sido mortos simplesmente devido ao fato de estarem anunciando Jesus. Então, aqui é a terceira ocorrência do termo palavra de Deus. Depois nós vamos para o capítulo 17, 7, onde vai ocorrer novamente 17, melhor dizendo. 17. Aqui, palavras aqui está no plural, mas o termo é o mesmo. Porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Aí está falando da queda da Babilônia, a queda da falsa igreja, a igreja corrompida, a igreja corrupta, é a Babilônia, a morada de demônios. Aqui está falando da falsa igreja. Então, no final, porque em seu coração incutiu Deus que realizem o seu pensamento, o executem a uma e deem à besta o reino que possuem. Deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, a mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, esta é a falsa igreja, a igreja corrompida. Mas dentro de todo esse contexto, ele fala que até que, então tem um tempo determinado para que tudo isso ocorra. Deus estabeleceu limites para todas as coisas. A história da humanidade, ela não é um caminhão desgovernado, ladeira abaixo, sem freio, não. A história, ela está no controle de Deus. Deus tem o controle da história, Ele vai permitindo as coisas até um determinado limite. Quando chega no limite, Ele, pronto, chega. Foi assim no dilúvio, foi assim com Sodoma e Gomorra, foi assim com a vinda do seu Filho amado Jesus. Quando chegou o momento oportuno, o Kairós dele, ele enviou o seu Filho. Quando chegou o momento oportuno, ele executou o juízo sobre os moradores antediluvianos e também para os moradores das 4 cidades,
Sodoma, Gomorra, Adma e Zeboim, ou seja, Deus tem um momento oportuno para que tudo ocorra. E aqui também tinha um tempo determinado para essa cidade, até que se cumpram as palavras de Deus. Depois nós vamos para o capítulo 19 deste mesmo livro, 19:9. 19:9 fala as bodas do Cordeiro. Olha aí, bodas do Cordeiro. Tá aí. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e acrescentou: são estas verdadeiras palavras de Deus. Então aí, novamente ocorrendo esse termo, palavras de Deus. Então, veja que é lindo esse termo aí, logon tol teor, ou seja, palavras de Deus. Então, aqui fala sobre as bodas do Cordeiro, onde os salvos em Cristo, eles participarão juntamente com o Senhor Jesus, ali na eternidade, da grande boda, a festa de casamento. Porque, como eu disse no vídeo anterior, a igreja é comparada com uma noiva, com uma virgem pura, que está esperando o noivo para o casamento. Jesus é comparado como noivo, e ele vem para buscar a noiva dele. E esse encontro de Jesus com a sua igreja vai ter uma festa, as bodas do Cordeiro, ou seja, o casamento do Cordeiro com a sua igreja. E aí, poderia ficar somente assim: então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, ponto. E aí, olha o que diz, e acrescentou, ou seja, para validar a palavra, são estas verdadeiras palavras de Deus. Vamos então para mais uma ocorrência desse termo. Vamos lá para o capítulo, esse mesmo capítulo, 19:13. 19:13. A vitória de Cristo, aqui é o texto. 19, deixa eu ver aqui, 19:13. Está escrito: está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Verbo, no grego é logos. Logos é palavra. O mesmo termo aqui também é logos, só que os tradutores traduziram verdadeiras palavras de Deus. Poderia ser verbo também, verdadeiros verbo de Deus. Mas aqui no 13, ele está vestido com um manto de tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. Está falando de Cristo Jesus, está falando da pessoa do Senhor Jesus, que eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Então, se você for traduzir aqui, logo o termo no grego é aqui o mesmo substantivo, é logos. Então, logos tol teó, ou seja, palavra de Deus. É o que está o termo grego. Se você pegar o termo grego aqui, logos tol teó, é o mesmo termo que ocorre 7 vezes aqui no livro do Apocalipse. Então, quem são a palavra de Deus? O que é a palavra de Deus? O logo, o verbo de Deus, é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Então, durante toda a ocorrência aí no Apocalipse, a palavra de Deus é o próprio Jesus, que se chama, o seu nome se chama o Verbo de Deus, ou seja, logon ton teó. Aí, simples assim. E pode ver que o texto prossegue,
dizendo o seguinte: e seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linhos finíssimo, branco e puro. Aqui roupas brancas fala de pureza, fala de justiça. Então, aqueles que, claro, não é justiça própria, porque a nossa justiça ela é comparada com o trapo da imundícia, mas é a justiça de Cristo que foi creditada em nossa conta. Então, a justiça dos santos ela é proveniente da pessoa de Cristo. E vamos aí para a última ocorrência do termo Palavra de Deus, que está no capítulo 20, agora o próximo capítulo 20, versículo 4. Satanás é aprisionado por 1000 anos. Está aí. Então, versículo 4, está aqui, por causa da palavra de Deus. Está aqui. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Lembra que lá no capítulo 6 falou sobre as almas daqueles que estavam das almas que estavam debaixo do altar, que foram mortos por causa da palavra de Deus? Novamente, essas pessoas são citadas aqui no texto. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Ponto. Vi ainda as almas dos decapitados aqui é cortar com machado, cortar fora, por causa do testemunho de Jesus. Essas pessoas testemunharam de Jesus, ou seja, pregaram o evangelho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Ou seja, dá no mesmo, de acordo com o capítulo 19, dizendo que o seu nome é Palavra de Deus. Então, logo tol teó. O nome de Cristo é logo tol teó, Palavra de Deus. Então, traduzindo tudo, seria aqui, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus e por causa do próprio Jesus, por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu não vou entrar em detalhe a respeito da escatologia, porque é muito complexo o livro do Apocalipse, mas aqui fala que as pessoas, novamente citando as almas que estavam ali aguardando o momento do julgamento, e essas almas que estavam ali aguardando o julgamento são de pessoas, de irmãos e irmãs que testemunharam a respeito da palavra de Deus, pregaram o evangelho de Jesus, deram testemunho de Jesus e que não negociaram com o pecado, não adoraram a besta, nem a imagem, não receberam na fronte a marca, ou na mão, né? Não receberam essa marca, e essas pessoas, elas estavam ali, aguardando esse momento do julgamento. E ele falou assim, por causa do quê? Que elas foram mortas por causa da palavra de Deus, ou seja, por causa do próprio Senhor Jesus. Então, essas são as ocorrências do termo logon tou teor. Deixa eu voltar aqui para a câmera principal. Então, logon tou teor. Então, no livro do Apocalipse, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. No livro do Apocalipse, ele ocorre várias vezes. Então, eu já falei aí, o número 7, ele é muito citado no livro do Apocalipse. Tem as 7 igrejas, tem as 7 vozes, 7 visões de julgamento, 7 taças, tem as 7 bem-aventuranças que eu já falei, tem 7 em breve venho sem demora, que eu já falei também. E agora aí vai falar sobre 7 palavras de Deus. Depois eu vou falar no próximo vídeo sobre os 2 cânticos com 7 expressões ao Pai e ao Filho. 7 expressões ao Pai e ao Filho, que está também nesse livro. Eu vou fazer uma série de vídeos a respeito de algumas curiosidades aqui do livro do Apocalipse. Tem também os 4 ventos da terra, os 4 seres viventes,
Fala também de 4 que se diz respeito a tribo, língua, povo e nação. Pode ver que são 4. 4 pecados, 4 partes da terra. E aí são várias vezes aí que ocorre essa numerologia bíblica, vamos dizer assim, no livro do Apocalipse. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.